Senhor Jesus Cristo, por onde eu passar e congregar, levo as vossas saudações com a santa paz de Deus. Esperamos a palavra de Deus. Deus seja louvado. Amém. Irmão Rodrigo. Irmão Jairo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus seja sempre louvado. Evangelho segundo escreveu Lucas, irmãos, palavra que o Senhor nos traz à frente, e o capítulo é 18. Em reverência ao Senhor, os irmãos todos de pé, claro. Irmãos, será lida a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus. A todo o seu tempo ela se cumpre. E uma coisa é verdade, irmãos, se veio este assunto, coisa importante Deus vai fazer no meio desta igreja. 18 do Evangelho de Lucas. Segundo escreveu Lucas, então, o Evangelho de Lucas 18, e o capítulo é 1, e vamos ler, irmãos, até o versículo 8. Verso 1 até o versículo 8. Glória a Jesus. Estou contente em estar com os irmãos congregados, irmãos. Quantas vezes fizemos plano de estar aqui na igreja congregado. A gente vem na reunião, participa dela e está com os irmãos no dia a dia. Congregar aqui hoje com os irmãos primeira vez. Então estou contente de estar com os irmãos e também participar dessa alegria de vós. 18 de Lucas, versículo 1, e vamos ler até o versículo 8. Diz aqui a palavra, a parábola do juiz iníquo. Se todos se encontraram, vamos fazer a leitura então. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que fim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Até aqui, irmãos. Amém. Bendito seja Deus. Neste Evangelho, irmãozinho, que lemos de Lucas, se vê um assunto aqui muito importante, que também, irmãos, se faz também necessário também uma recomendação para os irmãos. É a respeito da oração. Veja bem que aqui o Senhor contou uma parábola, a maneira em que o Senhor falava com os discípulos e a multidão, despertando então neles, irmãos, não só o ensinamento, mas também, irmãos, mostrando para eles que, irmãos, através do ensinamento chega sempre na vida de um e de outro uma luz de um problema, uma resposta também de um problema. E ensinou então os discípulos a orar. Irmãos, veja bem, se os irmãos for lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, fala lá, irmãos, a respeito, alguém dos discípulos, irmãos, vendo que João ensinava mais e também orar, se preocupou então e se incomodou em dizer, Senhor, ensina-nos a orar, porque a oração é a maneira e o meio também de um homem, irmão, se achegar a Deus. E através da sua oração também a fé que está dentro do seu coração. Irmãos, já nele nasce uma certeza em que Deus faz, irmãos, para nós o possível e também o impossível. Por isso está escrito lá em 11 de Hebreus, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. É necessário que todo aquele, irmãos, que se achega a Deus, creia primeiro que Ele existe e também que Ele é galardoador daquele que o buscam. E quando então nós, irmãos, temos essa certeza no nosso coração, a palavra vem sim para falar conosco, para despertar dentro do nosso coração, que o mesmo Deus que operava no passado, é o mesmo Deus que está aqui, e operará também para frente. E não tem nada, irmãos, que atrapalha
ou que impede Deus fazer para mim e para você alguma coisa através da nossa oração também. Então aqui, veja bem que ele contou uma parábola sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Orar sempre. Sempre, irmãos, não é um dia, sempre é todo dia. É orar de manhã, é orar à tarde, é orar à noite. E fora esses momentos em que nós usamos para orarmos, agradecer a Deus porque levantamos, agradecer a Deus por aquilo que comemos, agradecer a Deus então por aquilo, pelo sono, pedindo a Deus que nos abençoe a boa noite, assim, dá para nós uma boa noite. Mas no decorrer do dia também, pela nossa necessidade, irmãos, às vezes se faz necessário também ter um particular com Deus. Através da nossa oração, sabe por quê, irmãos? O nosso inimigo, ele não brinca de ser inimigo. Ele enfrenta, luta conosco todo dia. Por isso o apóstolo Pedro, irmãos, exortava a igreja, lá no capítulo 5, versículo 8, irmãos, sede sóbrio e vigiai. O vosso adversário, o vosso inimigo, ele ruge como leão, bramando, tentando a quem ele vos pode tragar. Ele vem pelo caminho da nossa vida, irmãos, tentando, aleluia, abater a nossa fé, abater a nossa crença, arrancar o nosso ânimo, e querer jogar sujeira também no nosso caminho, para manchar as nossas vestes espirituais. Mas no nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, que é a força de Deus nesta noite, ela pega o teu ser mais uma vez nesse lugar. Salamaia, Jesus. E orar, irmãos, através da oração, se nós formos falar aqui, quantos irmãos que através da oração o Senhor deu resposta? Vamos pegar um exemplo aqui? Lá no Velho Testamento. Ana, irmãos, ela ia fazer no templo o quê? É o que vocês estão fazendo hoje aqui. Fazer a sua adoração e também fazer a sua oração. Ana, ela tinha uma competidora com ela, irmãos, chamada Penina, que constantemente perturbava ela, porque Penina dava filhos para Eucana. E Ana não, sua amada era fechada. Irmãos, e constantemente ela era insultada. Só que ela ia no templo fazer essa oração, irmãos, em parte da história que lemos lá atrás, chegou um momento em que ela subiu ao templo, encontrava lá o sacerdote ali, bendito seja o nome do Senhor, e por algumas vezes e ocasião também via ela, irmãos, de boca fechada, só falava com Deus através dos seus lábios, e tinha ela por embriagada, bendito seja o nome do Senhor, ou seja, além do insulto lá, mais outro insulto ali, não, a tua serva não está embriagada, não, ela está atribulada, porque quando o crente está atribulado, irmão, ele passa por algum momento difícil na terra, até para falar fica difícil, buscamos força para orar, não conseguimos, e vamos aos pés de Deus então fazer o quê? Irmãos, só no pensamento, como ela fazia nos lábios. Mas como Deus dá resposta para tudo, irmãos, na oração dela, o que o sacerdote falou para ela então? Já que você não está embriagada, não está cheio de mosto, então que Deus conceda a petição do seu coração. E qual era a necessidade dela, irmãos? Abraçar um filho, ter um filho. E ela fez um voto para Deus, que o dia que Deus desse para ela um filho, ela ia entregar ele no templo para servir a Deus. E diz a palavra lá, que quando assim ela fez, irmãos, começou Samuel a servir a Deus já desde a sua meninice. Primeiro ministério, irmãos, acender a luz do templo da casa de Deus. E assim o Senhor foi abençoando a sua vida. Já estava confirmado por profeta, já desde o ventre da sua mãe. Porque quando Deus escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Deus separa, está separado. E quando Deus chama, está chamado. E qual é o homem, irmãos, que vai atrapalhar na minha e na tua vida o que Deus tem para fazer contigo aqui na terra? Então te alegra no teu Deus, porque não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi. Te alegra no teu Deus, porque não foi você que me chamou, foi eu que te chamei. E esta graça maravilhosa, irmãos, não é daqueles que correm, é daquele que Deus se compadece. Através da misericórdia que falamos aqui de Lamentações de Jeremias, ele passou na tua vida um dia, mudou o teu caminho, e para você ser feliz por resto da sua vida. Então, irmãos, o trabalho do inimigo é esse, é jogar sujeira no nosso caminho, lamear as nossas vestes espiritual, é embargar nossa carreira, é fazer de tudo, irmãos, para atrapalhar, irmãos, a jornada de um cristão na terra. E qual que é o propósito de cada irmão que está aqui? Não é servir a Deus, irmãos? Não é congregar? O músico é tocar, o pregador é pregar, os demais irmãos na comunhão, o outro oração. Cada um tem aqui um propósito com Deus dentro da igreja. Vir aqui fazer o seu culto racional perante Deus. E na comunhão, irmãos, então no intento da sua fé, dentro da tua necessidade, você ora aí, Deus responde aqui. E hoje a resposta para mim e para você aqui dentro, irmãos, aplica-te a orar mais. Busca mais. Que na resposta da tua própria oração eu vou dar resposta para você. Vamos lá para outro exemplo? 6 de Daniel. Daniel era tão ousado, irmãos, que ele escancarava portas para Jerusalém. E orava a Deus 3 vezes.
E quando o crente aplica o seu coração na oração, irmãos, no automático, é claro que o céu vem sobre ele, as virtudes também vêm. E quando o crente, irmãos, é abençoado de Deus também aqui na terra, o que vem o inimigo para fazer? Tentar, irmãos, no nosso caminho, irmãos, atrapalhar o plano de Deus. Daniel, irmãos, ele foi constituído dentre dos 3 primeiros príncipes, irmão, para cuidar da vida do rei. E o que aconteceu com ele? Cresceu no seu caminho o espírito, irmãos, da inveja. No lugar em que ele estava, vinha a inveja. A perseguição não faltava. Então, irmãos, aleluia, o nome, se alguém com mal intento no coração, a única maneira de arrancar este homem do nosso caminho é criar um edito diferente, porque já estou vendo que ele é um homem que ora. É um homem que tem a sua fé no seu Deus. E se nós criar um edito aqui, o rei assinar, e na lei dos metros do persa não pode revogar, eu quero ver. Salamaia, Jesus, se nós não pega ele. Irmãos, o diabo ele pode até fazer a panela, mas a tampa não. Ele começa, ele intenta. Mas, irmãos, por esta palavra aqui dentro hoje, irmãos, vem para a igreja um santo ensinamento. Ora a Deus sem cessar, irmãos, ora. A tua libertação está na tua oração. Você sabia disso? A tua libertação está na tua oração mesmo. Porque oração, irmãos, oração é tão importante que quando o homem ele passa a ter, irmãos, essa intimidade com Deus através da oração, o Senhor faz para ele, irmãos, o que ele precisa e o que ele imagina e o que ele quer que se resolva. Você veja bem que esta mulher aqui, irmãos, ela foi até esse juiz iníquo e ela foi pedir que aquele juiz fizesse justiça para os seus adversários, ou seja, seus inimigos. E segundo diz a palavra aqui, irmãos, ela foi até que persistente. E na leitura em que lemos, já se falou aqui, juiz iníquo, um homem, irmãos, que, aleluia, Senhor, não tinha uma vida com Deus. Um homem de um pensamento totalmente diferente. Ou seja, quando aquela mulher vinha, então quero crer que dentro do assunto ele virava para ela as costas. E ela voltava ao seu caminho de volta. Mas a persistência desta mulher, do outro lado o que aconteceu, queridos irmãos? Aleluia, dentro da palavra o Senhor mexeu naquele coração. E dentro dele mesmo nasceu esse sentimento por causa dela, por causa da persistência dela. Ainda que eu não temo a Deus e não respeito os homens, todavia eu vou fazer justiça para você. Salamaia, Jesus, irmãos, o caminho desta palavra hoje, irmãos, não vai muito longe não. Hoje Deus, por esta palavra aqui, irmãos, Ele vai entrar onde você não imaginou e nem caiu no coração. Salamaia, Jesus, eu vou mexer no que está fechado, no que está trancado, no que está parado. Eu vou começar a botar para andar, para caminhar, porque eu sou Deus. Salamaia, Jesus, eu não te coloquei aqui dentro da igreja para você andar com a tua cabeça baixa, não. Ele também como um crente derrotado, ou seja, o diabo ele vem no teu caminho para fazer você se encurvar perante ele. Levanta a tua cabeça, dá glória ao teu Deus, que a minha virtude vai te pegar aqui dentro deste culto. Eu vou te fazer você sair transformado e cheio do Espírito Santo. Salamaga, Jesus. Irmãos, diz a palavra lá no livro de Salmos 35, versículo 5, irmãos: a ira do Senhor ela dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se você vem buscar a palavra de Deus nesta noite, olha, abraça ela, que eu vou passar na tua vida com justiça. Vou mexer onde precisa mexer. Vou soltar o que está preso, te diz Deus. Tem alguém que está aqui dentro hoje, olha, leva o vará de soltura hoje pela palavra. Calamai, galinha, Jesus. Porque eu quero você alegre na minha presença e cheio do meu espírito. A oração, irmãos, é importante. Às vezes até aquilo que a gente pensa que é mal, se transforma em bênção. Vamos lá na palavra? 38 de Isaías. Aleluia, irmãos. O rei Ezequias, o Senhor pegou a boca do profeta Isaías e falou: vai lá na casa de Ezequias e fala para ele colocar a casa dele em ordem, que ele vai morrer. Irmãos, Ezequias então, quando ouviu aquela mensagem, irmãos, de Isaías, filho de Amós, entrou no coração dele um temor tão grande e também um arrependimento. Diz a palavra que ele virou as costas para a parede e foi orar a Deus. E na sua oração, então, ele começou a conversar com Deus, dizendo assim: Senhor, lembra-te que eu andei no teu caminho com o coração reto, sincero fiz a tua obra, ou seja, reparei os altares, estabeleci culto onde não tinha, e estou agora nesta situação, prestes a morrer. E no meio da palavra, no meio do caminho, diz a palavra lá em 38 de Isaías, irmãos, e 20 também de 2 Reis, bendito seja o nome do Senhor. Que Isaías não tinha nem saído do templo, irmãos. No meio do caminho Deus pegou Isaías: volta lá. A oração dele mexeu comigo aqui. A oração dele me incomodou aqui.
Não é para morrer não, é vida, volta lá. Os irmãos creem, irmãos, que a vida, que é Cristo, que é Deus, vai passar no meio desta igreja. E quem precisar de vida, leva a vida que é a palavra. Salamai ali, Jesus. Eu vou mudar o teu caminho daqui para frente, diz o Senhor. E quando o profeta chegou, irmãos, perante o rei, ó rei, o Senhor mandou voltar aqui, olha, você não vai morrer mais não. Você vai viver mais 15 anos. Eu acredito nestas coisas ainda, irmãos, que Deus continua operando na igreja. E Deus vai fazer na tua vida porque Ele é Deus. E o assunto aqui, irmãos, foi oração. Então o que era morte? Irmãos, o que era morte? O joelho no chão, opa, volta lá e prega a vida. Então o que é errado na tua vida hoje, eu vou acertar, mas cai na oração. Busca oração. Ah, mas Senhor, eu não sei orar. Eu não sei orar bonito como aqueles irmãos que oram na igreja. Vamos na palavra, irmãos. 6 de Mateus 9:13. Portanto, vós deveis orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele é Pai meu e Ele é Pai seu também. Ele é Pai de Jesus Cristo. É Pai de todos aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Então, irmãos, Xalamaga Jesus. E aonde este pai chega, irmãos, o filho fica forte, fica valente. Vocês querem ver um exemplo? Você pega um pai, irmãos, pai que tem filho que, irmão, não pode soltar da mão dele. Veja bem, o filho vai, irmãos, e um exemplo, corre para a rua, o pai vai lá e pega o filho. Se alguém lá fora, irmãos, vai mexer com o teu filho, com a tua filha, irmãos, vamos dizer assim, de porte, irmãos, além do seu, o que seu filho vai fazer? Peraí, estou com meu pai é bravo, meu pai tem força, meu pai é valente, glória ao nome deste pai aqui, irmãos, ele é forte, ele é valente, ele, irmãos, glória ao Senhor, ele faz tudo para esses filhos aqui na terra. Diz a palavra: se vós sendo homens, não sabeis dar vossas boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu não dará àqueles que lhe pedirem. Então, irmãos, vai para a tua casa em paz com esta palavra. Eu já estou causando um rebuliço na tua vida através deste culto hoje. Vou mexer no coração que você fala que está duro, não tem como. Sim, aquele coração é bravo. Eu vou entrar nesse coração hoje, eu vou fazer ele manso na sua presença. Vou fazer aquele que não dá glória, aquele que não reconhece a misericórdia e o favor de Deus, entrar por estas portas, dá glória a Deus. E oxalá que não passe por este lugar e receba, aleluia, a salvação da sua alma também pelo batismo. Então está aqui, irmãos, quanta coisa bonita se fosse entrar dentro da palavra. Uma história que edifica a nossa fé e que nos traz, irmãos, também ensino dentro dela. Mas, irmãos, a oração em tudo na nossa vida é importante. Então volta para a tua casa, queridos irmãos, ainda que você não sabe orar bonito igual você falou, mas prostra o teu joelho, se humilha na presença de Deus. O Senhor tinha 3 irmãos, discípulos, e depois apóstolos, irmãos que constantemente, quando o Senhor orar, estava do lado dele, Pedro, João e Tiago. A palavra fala sempre nesse assunto, Pedro, João e Tiago. Irmãos, entre todos os ensinamentos que o Senhor deu para os apóstolos, discípulos, depois apóstolos, irmãos, que nós temos base também nos ensinamentos da palavra que se tornou hoje a igreja, não é assim? Glória ao nome do Senhor. Vê qual que foi os irmãos no passado que, irmãos, venceram esta vida, irmãos, sem ter sofrimento. Todos tiveram provas difíceis. Vamos na palavra, irmãos? 12 de Atos dos Apóstolos. Pedro estava orando dentro da prisão. Aliás, a igreja orando por Pedro que estava preso. E quando a oração da igreja, irmão, chegou ao céu, Deus falou: anjo, desce lá e solta Pedro. Glória ao nome do Senhor. E quando Pedro saiu, recebeu a notícia, que o anjo apareceu para ele, irmão, abriu-se a porta, caiu aquelas ilharga. Ele estava na rua que não acreditava que era real. Ele correu e foi lá falar para a menina Rose: olha, eu estou liberto, estou fora da prisão, conta para os irmãos. E eles não acreditavam que era real aquilo, irmãos, porque quando Deus faz obra, irmãos, Ele faz e faz com perfeição. Vamos na outra parte? Aleluia, Tiago, irmãos, apóstolo do Senhor também, foi morto à espada ao final da sua vida, mas deixou para nós um grande legado dentro das Escrituras Sagradas, ensinamento que traz para nós, irmãos, bases e fundamento no Evangelho também, para nós, irmãos, aprender do Senhor que é manso e humilde de coração. Então, você quer aprender, irmãos? Leia as Escrituras Sagradas, passa a ler. Nesses 66 livros que tem aqui dentro, irmãos, tem coisa linda do céu para Deus mostrar e revelar para vocês. Glória ao Senhor. E através, irmãos, da nossa busca, do nosso comprometimento com Deus e a oração também, você pode ter certeza que o inimigo da tua alma já perdeu. Salamai, liga, Jesus. Já perdeu.
Até você chegar no culto hoje foi difícil chegar. Senhor, eu vou hoje debaixo da tua misericórdia. Mas eu preciso de uma palavra. Eu estou como aquele centurião de Capernaum. Uma palavrinha que o Senhor Jesus falar para ele, uma palavrinha só, meu criado sarará. Está escrito lá em Lucas 7, não é isso, irmãos? Uma palavrinha só, meu criado sarará. Que é o assunto desta palavra nossa. Uma palavra entre muitas que foi falado, você pode ter certeza, a tua casa já está em liberdade na minha presença. Mas vai para casa, irmãos. Dentro dos assuntos que Deus passou para nós nesta noite, nos traz para nós um grande avivamento na nossa fé e força para nós continuar a nossa lida lá fora. Uma coisa é bem verdade, queridos, a tua luta não vai parar, a guerra também não vai parar, mas se você aplicar-te no Senhor, na oração, em todas as lutas que você passar, eu tiro você do outro lado. Em todos os caminhos na tua vida que estiverem apertados, difícil você até suportar a situação, através da oração te dou força de você passar do outro lado. Eu sou Deus que abre porta, eu sou Deus que fecha porta. Eu sou Deus que levanto, eu sou Deus que abato. Eu sou Deus que crio condição e caminho para você glorificar o meu nome. E um dia Deus tomou a boca do apóstolo João, irmãos, lá na terceira carta, irmãos, do Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve e diz: este que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Diante de ti, igreja, o Senhor colocou uma porta aberta e ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar esta porta que eu coloquei na tua vida. Canta, dá glória, louva, viaja, visita, toca, prega, atende e faz tudo o que Deus mandar. E mais um pouco ainda também. Porque assim você será abençoado e por onde você passar, você será um canal de bênção na mão de Deus. Está escrito lá no 11 de Eclesiastes, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias tu acharás. Reparte com 7 até com 8. Está escrito isso na palavra, irmãos. 7 os domésticos da fé e os 8 que estão um pouquinho mais distantes. Reparte o pão para quem precisa, irmãos, para quem tem fome. Quem tem fome do pão, que a palavra reparte, fala, anuncia, prega, fala que Jesus salva, que Jesus é bom, que Ele perdoa pecado, que Ele muda a vida do homem, que Ele transforma. Esse Jesus que eu prego aqui nesta noite é um Jesus vivo, não morto, irmão. Eu prego um Cristo aqui, um Cristo ressuscitado. Que quando ressuscitou, irmão, depois da sepultura, ao terceiro dia, se apresentou aos irmãos e disse ainda mais: paz seja convosco. Salamai, galinha, Jesus. Deu ao homem esperança e condição, irmãos. Todo aquele que crê nele, para perdão dos seus pecados, terá vida eterna no reino dos céus. Quem pode perdoar pecado, irmãos? Só Deus. Quem é que tem condição de perdoar pecado? Para aumentar um pouquinho a sua fé, dentro da palavra. Vamos lá no Evangelho de Lucas novamente. Trouxeram até o Senhor Jesus lá um paralítico. Tinha 4 homens, diz a palavra lá, 4 homens, que vendo que o Senhor estava dentro do templo ensinando, e aquele dia era dia de prodígio, de maravilha, então 4 colegas, ou seja, 4 amigos de um paralítico, colocaram ele em cima de uma cama. Você não pode ir andando, mas nós gostamos de você. Nós sabemos que o Senhor Jesus está lá, e hoje é dia de cura, de milagre, de prodígio, porque todo mundo que chega lá, todo mundo sai com a resposta. É como nesta noite a palavra de Deus mandando aqui, todo mundo aqui vai sair com a resposta nesta noite. Deus não vai despedir ninguém vazio sem o pão que é a palavra. E pegaram ele, irmãos, olha bem o trabalho que deu, colocaram na cama, vieram os 4 andando, e quando chegaram perto do lugar que o Senhor estava, irmãos, tinha tanta gente, irmãos, tinha fariseu, irmãos, de Jerusalém, da Galileia, de Samaria, todo mundo ali, irmãos, tinha uma multidão. E não dava para eles entrar com aquela cama pela porta da entrada. Janela nem falar, irmãos. Então alguém pensou: o único meio de nós levar esse homem aonde está o Senhor Jesus é subir pelo telhado. Olha o trabalho que deu, irmãos. Olha o trabalho que deu. Mas a fé é o que está escrito lá em 11 de Hebreus. Ela faz o impossível, aquilo que a gente nem espera. Quando o crente está tomado na fé, irmãos, a fé ela movimenta ele à espera de um milagre. Colocaram ele em cima de uma cama, levaram no telhado, destelharam ainda o telhado, olha o trabalho que deu. E lá soltaram o corpo dele, irmãos, com cuidado até onde estava o Senhor. E quando o Senhor vem daquele homem, vendo a fé deles, ele disse: homem, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, veio de lá, está precisando, perdoados são os teus pecados. E ali tinha alguns fariseus ali, irmãos, santo é o nome do Senhor, conversando entre eles. Quem é esse aí para dizer, perdoados são os teus pecados, a não ser Deus? O que o Senhor disse? O que é mais fácil dizer para vocês? Perdoados são os teus pecados?
Ou dizer para esse homem, pega a tua cama, levanta e vai para a tua casa. Para dizer, para provar para vocês que eu tenho poder que está comigo, que Deus me deu no céu, na terra, debaixo da terra. Eu digo para este homem agora, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Ou seja, irmãos, quando chega a resposta de Deus, na hora e no momento certo, os caminhos se abrem. E para você que está aqui dentro nesta noite, o culto vai terminar, queridos. Eu estou te dando aqui uma receita, um ensinamento e a palavra. Pega deste pão, coma desta palavra, beba, porque muito longo será o teu caminho. O plano que Deus tem na tua vida é lindo, bonito e maravilhoso. Aceita a minha vontade, faz a minha vontade, o resto deixa comigo. Deus seja louvado. Irmão Rodrigo, por favor. Vem fazer agradecimento e apresenta as demais coisas que precisa. Oremos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Senhor nosso eterno Deus, Pai de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso também. Voltamos agora em oração no findar desse santo culto. Esse povo, Senhor, que assistiu, essa multidão que assistiu essa live, os que estão aqui dentro da tua casa, estiveram em comunhão com essa palavra, sairão daqui com seu coração fervendo de alegria, Senhor. Tem um crente feliz aqui essa noite, irmãos? Dá para você dar um glória a Deus com alegria, o glória a Deus que Deus merece. Dá um glória a Deus aí, irmão. Pela tua vida, pela graça de Deus em você, pela palavra que Deus mandou, irmão. Que palavra, que palavra. Ida, mequare semiade, lusalima, que tala suyala. Ida muria siliama, canta la maia. A palavra de Deus é mais doce do que o licor de favos, é mais doce do que o mel, Senhor. Quanta gratidão no nosso coração, quanta alegria por poder ouvir essa tua palavra, ali sentadinho no banco, junto dos músicos, vendo tu usar do teu servo. Como o teu dom é maravilhoso, Senhor, como a tua palavra é viva, é cheia de graça, é cheia de poder, é cheia de unção. Derrama aqui agora o bálsamo dessa palavra, Senhor. Invade o nosso ser, invade a nossa casa e derrama dos teus dons maravilhosos por amor do teu nome. Senhor, acompanhe esses teus servos de volta para suas congregações, levando também a seiva dessa palavra, que a nossa irmandade lá em Mogi, Suzano e toda essa região possa sentir essa alegria. Senhor, traz eles de volta aqui, já estamos com saudade. Enche sempre os teus servos da palavra. Glória a Deus por essa santa palavra. Ó Senhor, agora em seguida faremos as ofertas. Despede-nos em seguida também em paz. E essa palavra já nos recomendou, preparando o nosso coração para a busca dos dons do Espírito Santo, que será realizada na segunda-feira. Igreja, de agora para frente, oração no nome do Senhor Jesus. Toma todos nas tuas mãos. Oramos e apresentamos toda a nossa irmandade, a Camilinha, Senhor, que está fazendo o tratamento do câncer, a Juliana, a irmã Patrícia, a irmã Virgínia, nosso irmão Ene, nosso ancião daqui que está em viagem ao Nordeste, nosso irmão Kleber, nosso ancião daqui que reside nos Estados Unidos. Guarda-nos a todos teus servos diáconos, cooperadores, e grava essa palavra nos nossos corações, que através dessa live vidas sejam alcançadas, Senhor. Pedimos a tua bênção, em nome de Jesus Cristo, bendito para toda a eternidade. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado.